Bom dia, meus queridos e amados mestres, professores, superintendentes e alunos da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no dia de hoje fazendo a última reflexão diária da Escola Bíblica Dominical do Momento EBD desta semana. Leitura esta que nos antecede a lição de amanhã, que terá como tema belíssimo o propósito dos dons espirituais. E esta leitura, esta reflexão que nós fazemos todos os dias é para nos fortalecermos, para amanhã nós chegarmos na lição da Escola Bíblica Dominical de domingo, já bastante esclarecido do tema que nós iremos estudar. E no momento EBD de hoje, a reflexão diária está na Epístola de 1 aos Coríntios, capítulo 12 e o versículo de número 7, que tem o seguinte tema: a manifestação do Espírito e sua utilidade. A manifestação do Espírito Santo e a sua utilidade. Deixa eu fazer a leitura bíblica de hoje, que diz o seguinte: mas a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. Mas a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. Meus queridos, a manifestação do Espírito Santo, Deus ele dota a sua igreja com as ações sobrenaturais do Santo Espírito. Deus dota a sua igreja para que assim esta igreja militante, existe a igreja triunfante que já está no paraíso aguardando a consumação dos fatos, mas ainda existe a igreja militante, que é esta igreja que milita aqui na terra pela causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Espírito Santo de Deus é dado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as suas manifestações que é dada à igreja, é dada a cada um para o que for útil, de acordo com a necessidade da igreja, de acordo com aquilo que o Espírito Santo sobrenaturalmente ele percebe a necessidade da igreja e ele distribui com os seus santos, porque a administração do Espírito Santo de Deus, a administração dos dons da igreja estão sob o direcionamento do Espírito Santo de Deus. E o tema de hoje da reflexão diária é este: a manifestação do Espírito e sua utilidade. O dom particular que uma pessoa recebe não depende de sua própria escolha, mas é determinado pelo Espírito Santo. O dom que cada um de nós recebemos, meus queridos, não depende da sua escolha. O apóstolo Paulo até nos exorta a que nós devemos buscar os melhores dons, a que nós devemos sobejar nos dons. Mas, de certa forma, isso não está na nossa vontade nem na nossa escolha. Tudo depende do Espírito Santo de Deus. Portanto, não há motivo algum de orgulho quanto a isso, pois tudo é questão que depende intimamente da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no versículo que nós lemos, ele nos insiste, nos exorta: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Em algumas versões, para aquilo que for proveitoso, aquilo que é benéfico, aquilo que é vantajoso, aquilo que é proveitoso para a igreja. As manifestações dos dons espirituais têm essa finalidade, para suprir
a necessidade da igreja e usando ao bem, visando ao bem de todos. Os dons do Espírito Santo são distribuídos visando o bem comum da igreja. É para a edificação individual, mas também a edificação coletiva, ok? Então nós poderíamos dizer que os dons espirituais promovem o bem individual e coletivo da igreja, suprem tanto as necessidades físicas quanto as espirituais. Os dons espirituais, eles suprem as necessidades físicas. Poderíamos citar as necessidades de enfermidade no corpo, mas também eles suprem as necessidades espirituais, as enfermidades na alma, ok? Nós poderíamos citar também os dons espirituais são muitos diversos em sua natureza, como os membros do corpo são muitos e diferentes. Porém, como sucede no corpo, cada membro tem o próprio trabalho a fazer. Cada membro tem o seu lugar específico no corpo. Não precisa os irmãos se degladiarem, não precisa os irmãos desejarem o dom do próximo. Não, porque o dom ele serve para a manifestação do Espírito. Cada um tem a sua utilidade específica na igreja. Os dons espirituais ajudam a conduzir-nos à própria perfeição de Cristo. Está escrito na Epístola aos Efésios, capítulo 4 e o versículo 12. Mas existe uma observação a ser feita. Os defeitos e falhas da parte daqueles que praticam e exercem os dons espirituais causam enfermidades no corpo da igreja. Os homens não são perfeitos. Os crentes não são perfeitos. Os cristãos, de um modo geral, não são perfeitos. E aqueles que possuem dons na igreja, aqueles que exercem os dons do Espírito Santo na igreja, eles também possuem falhas. É por isso que nós devemos estar vigilantes, porque se essas falhas se sobrepujarem de uma forma em que venha entrar em evidência na igreja, essas falhas, elas causarão enfermidade no corpo de Cristo, no corpo social e também no corpo místico do Senhor. É por isso que a palavra nos adverte: é mister que venha o escândalo, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Isso nos fala diretamente que nós somos homens e homens com muitas falhas, e nós dependemos totalmente, 100% da graça do Senhor, para que o Espírito Santo nos alimente todos os dias, para que nós possamos servi-lo na igreja com lealdade e fidelidade, ok? A manifestação do Espírito significa os meios da manifestação do Espírito que habita no crente. Cada dom é conferido em conformidade com a vontade de Deus e pela sua própria operação. E tudo isso visa o benefício espiritual de todos. Os dons são a multiforme sabedoria de Deus, dados à igreja pelo próprio Deus. Deixa eu fazer essa leitura para os meus queridos. Efésios capítulo 10, capítulo 3 e o versículo de número 10. Veja bem, os dons espirituais que Deus deu em suas operações para a igreja. Esses dons, meus amados, eles representam a multiforme sabedoria de Deus, ok? Então veja bem, o que é que diz em Efésios 3 e o versículo 10? Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida,
dos principados e potestades nos céus. Vejam que versículo poderoso e esclarecedor. Esta é uma das elevadíssimas missões da igreja. Além de ser portadora da mensagem de salvação na terra para os homens, essa mesma igreja deve ser portadora do conhecimento e da sabedoria divina, até mesmo perante os principados e potestades espirituais. Essa igreja, lá em cima nas mansões celestiais, diante dos principados e potestades espirituais, ela levará o conhecimento da multiforme sabedoria de Deus. Esta é a missão que Deus deu para mim e para você, quanto os possuidores dos dons na casa do Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo, ele exclama essa sabedoria, ele exclama com profundidade lá em Romanos capítulo 11, do versículo 33 ao 36. Veja o que é que diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Meus queridos e meus amados, essa é a responsabilidade da igreja. A responsabilidade da igreja. Além da igreja, nós, eu e você, nós somos portadores da palavra de salvação para a humanidade. Nós ainda temos a responsabilidade dada por Deus de sermos representantes da multiforme sabedoria de Deus diante das potestades espirituais nas alturas. Esta é a igreja que o Senhor e Salvador Jesus Cristo nos conferiu, e através do seu Espírito Santo nós todos fomos inseridos nesse corpo, independente de raça, cor, intelectualidade, ok? Servos ou livres, indoutos, intelectuais, nós fomos, pela graça de Deus, a graça preveniente do Senhor, através do seu Espírito Santo, nos batizou nesse corpo, chamado Igreja do Senhor. Então, as manifestações do Espírito Santo na igreja têm a sua utilidade. E essas que nós acabamos de citar aqui são as utilidades, ou seja, uma das elevadíssimas missões da igreja. Ser portadora da mensagem de salvação aqui na terra, e ainda ser portadora do conhecimento e da sabedoria divina, até mesmo perante os principados e potestades espirituais. Esta é a igreja militante que o Senhor deixou para que nós tivéssemos esta responsabilidade. Meus queridos, a aula de amanhã é o propósito dos dons espirituais. Este é o tema. Espero que nas reflexões diárias, semanais que nós fazemos aqui no Momento EBD, nós estejamos nos ajudando a compreender melhor a aula de amanhã. Então, meus queridos, eu peço a cada um que compartilhem essa live do Momento EBD, nos ajude a evangelizar, a orientar mais pessoas. Inscrevam-se no nosso canal. E amanhã espero todos vocês para que nós possamos dissecar esta aula, o propósito dos dons espirituais. Tenham todos um excepcional final de semana e segunda-feira, se Deus assim o quiser, nós estaremos de volta mais uma vez com o Momento EBD.
Sejam muito abençoados em nome de Jesus.